É hora de receber mais uma vez aqui com muita alegria o Padre Kleber Rodrigues, que nos ajuda a compreender a nossa profissão de fé. Padre Kleber, bom dia novamente, dia. sua bênção. Deus abençoe. Obrigado pela abraço. presença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Por favor, fique à vontade. Ô Padre, a grande alegria é que o senhor também está pelas redes sociais, pela internet, no YouTube também. É a forma que a gente chega para comunicar a palavra de Deus também pela internet, não é? Eu tenho um anseio, né? Tive um anseio muito pessoal de buscar uma formação também em comunicação. Então, eu me formei em publicidade e propaganda. Então, com isso, desenvolvendo, né, essa parte de evangelização também pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e também pelo canal do YouTube, onde eu apresento elementos da liturgia, reflexão da palavra, e aí a gente vai evangelizando nesse caminho também. Que maravilha! Está aí para você na tela o contato do YouTube, onde você pode acessar o canal lá do Padre e assim também saber um pouco desses conteúdos que ele nos disse. Agora o senhor está como reitor do Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Isso. É um título bonito, Nossa Senhora. É muito antigo esse título? É muito antigo, ele vem justamente desde 1705, Nossa, que beleza. através de Catarina, na experiência de Portugal. Então, o santuário em Aparecida, quando ela elevou a vila, a condição, né, de cidade, e ali nós temos esta história. Eu estou lá há um ano, completou agora no último domingo, então um santuário que tem uma grande arquitetura, uma grande história, uma grande importância, e acolhe também muitos peregrinos que, antes de chegar a Aparecida, eles também passam por lá. Pois é, a Rota da Fé, junto com o Pindamonhangaba, que maravilha, Isso. coisa boa. Agora, Padre, vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa profissão de fé. Hoje a gente tem mais uma parte para conhecer, a penúltima aqui na nossa catequese, e a gente quer saber o que a gente está professando, dizendo, não é? Vamos então acompanhar a primeira arte aqui que a gente fez para você, para a gente rezar e também aprender. De onde há de a julgar os vivos e os mortos? A gente disse na semana passada que crê em Jesus Cristo, né, Padre? E a gente vai professando a nossa fé. E aí, Jesus vai voltar? É isso que está dizendo nessa frase que nós professamos na fé? Eu acho que é importante a gente estar percebendo que rezar o creio é, acima de tudo, e adquirindo uma confiança. Eu sempre entendi que o cristão hoje ele tem uma dificuldade com a realidade da morte. Então, muitos cristãos têm medo, o que vai acontecer depois, para onde eu vou, aonde eu vou, né? Então, a experiência do creio traz justamente isso, né? O Cristo que vai nos julgar, o Cristo que vai ajudar-nos a entender tudo aquilo que nós realizamos na realidade terrena. Então, quando se fala que vai julgar os vivos e os mortos, é que nós vamos passar por dois juízos ou por dois julgamentos. O primeiro é chamado o juízo ou julgamento particular, e o segundo, universal. Ou seja, o juízo particular é o Cristo que vai dizer, olha, o que você fez lá na terra, o que você, né, construiu a partir da experiência evangélica, a partir da experiência do texto da vida, do Evangelho, enfim, da própria vida do Cristo. E o segundo, o juízo universal, que esse a data nós não sabemos, né, o próprio Cristo que virá justamente para reunir os vivos e os mortos. Então essa parte do creio ajuda-nos primeiro a superar a insegurança. Eu tenho medo da morte. Não, Cristo ressuscitado já nos deu essa garantia. Então, é importante perceber como que nós estamos conduzindo a vida, né? Então, isso vai ser fundamental. O Cristo vai chegar a perguntar para mim, para você, e aí, o que você fez? Né? E as referências justamente estão lá nas bem-aventuranças, né? Estão na vida do Cristo. O próprio Cristo diz, amor a Deus, amor ao próximo, quero misericórdia, não quero sacrifício. Então, o que significa tudo isso? Como um caminho para a gente chegar tranquilo diante do julgamento, né? Amém. O Padre Kleber, Jesus muitas vezes, ou contando por meio de parábolas, ou explicando aos discípulos e aos povos, fala para a gente ser prudente, né? Como o assaltante vai chegar, ninguém sabe que horas que o assaltante vai chegar, ou a questão das velas, ele fala muito da prudência, né? Como que a gente se prepara, então, para essa segunda vinda de Jesus, se a gente não sabe quando vai ser? Eu acho que a grande experiência está justamente nessa realidade de assumir o Evangelho para a nossa vida.
ou seja, assumindo a palavra, buscando a experiência da oração, a experiência dos sacramentos, ou seja, a confissão, a participação na Eucaristia, a vida da comunidade, os gestos de caridade, são todas formas pelas quais nós, acima de tudo, construímos esse caminho tranquilo para a realidade do céu. Agora, por que Deus quis esconder essa segunda vinda de Jesus? Quando será, padre? Eu acho que é uma grande experiência daquilo que Deus é, um mistério, né? O próprio texto vai dizer, nem o Cristo sabe, isso fica somente para o Pai. Então, eu acho que primeiro uma busca, né? A vivência em Deus não se dá simplesmente numa ordem cronológica, é nessa data, é nessa hora, mas se dá, acima de tudo, numa relação do espírito, do coração. Por isso, depois a gente vai ver o que significa acreditar no Cristo, acreditar no Espírito, melhor dizendo, e, acima de tudo, buscar esta relação de intimidade com Cristo para alcançar a realidade do céu. Agora ele já viveu várias expectativas de fim de mundo, né? Na virada do milênio, em 2000, 2012 agora, recentemente, né? Teve até aquele filme 2012 e tal. A gente precisa ter medo desse apocalipse ou não? Apocalipse é apenas uma orientação, o livro do Apocalipse é uma orientação para a gente entender como vai ser essa segunda vinda de Jesus. O livro do Apocalipse, ele tem, acima de tudo, uma linguagem que a gente chama de linguagem escatológica, relacionada ao fim dos tempos, né? Então, ela interpreta também muitas situações que o povo vivia e que não poderia expressar diretamente. Então, usa-se os pseudônimos que a gente chama, né? Então, a experiência do Apocalipse, ela não precisa nos causar medo, mas muito mais uma certeza ou uma esperança e uma certeza. Então, olhar o livro do Apocalipse com uma realidade, acima de tudo, de querer chegar no céu. Amém. Coisa boa. Nas imagens do Tavares, do Eduardo Barba e do Dieguinho, nós estamos aqui com o padre Kleber Rodrigues, que está nos ensinando sobre a nossa profissão de fé. Vamos agora para a próxima parte? A gente vai dizer que crê na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Creio no Espírito Santo. O senhor já teve a oportunidade de nos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, mas vamos reforçar, né? Quem é o Espírito Santo e a missão do Espírito Santo? Olhar um pouquinho para esta figura da Santíssima Trindade, né? Mas perceber como que ele se define. O Catecismo vai dizer assim, que o Espírito Santo é a própria força de Deus que nos faz mergulhar ou experimentar os mistérios divinos. Então, o Espírito é justamente aquele que vai dar a nós o discernimento, a capacidade de compreender, de se relacionar com todos esses mistérios que acompanham a nossa vida. É interessante perceber as formas em que a Igreja apresenta para nós o Espírito. Além como da pessoa da Santíssima Trindade, nós temos os símbolos, nós temos os nomes. Por exemplo, o Espírito tido como ruá, como sopro, como hálito de vida, né? Então, a gente até brinca um pouquinho. Por isso, quando a gente entrega, dá o último suspiro, a gente entrega justamente este hálito de vida que há dentro de nós. O Espírito saindo de nós termina a vida, termina justamente este hálito de vida. Depois nós temos o Espírito na expressão do fogo, da pomba, para a nossa região aqui do Vale do Paraíba, muito forte a experiência da festa do divino, né? Então as pessoas enxergam esta presença do Espírito nesta forma, né? Depois nós vamos perceber o Espírito na liturgia. Você vai à missa e o padre diz, enviai o vosso Espírito a fim de que essas ofertas se mudem, se tornem. É chamado momento de epíclise ou epiclese, que é esta invocação do Espírito, né? Nós temos a invocação do Espírito através da imposição das mãos, através da unção. São formas, então, que a Igreja tem de apresentar para nós este Espírito, né? Então, justamente ele que nos ajuda a mergulhar no mistério de Deus. No prefácio da celebração da Santíssima Trindade, há um elemento fundamental para a gente entender o Espírito, que não há uma diferença hierárquica, o Pai o primeiro, o Filho o segundo, o Espírito o terceiro. E aí o prefácio da Santíssima Trindade vai dizer mais ou menos assim,
nós adoramos e celebramos em igual majestade, né? O que é atribuído ao Pai, atribuído ao Filho, atribuído ao Espírito Santo. Ô padre, então assim, hoje, depois de Pentecostes, né, hoje a gente é movido pelo Espírito Santo, não que Deus e Jesus estão descansando, são a mesma pessoa, mas para a gente compreender, é o Espírito que move tudo? Exatamente, o Espírito é a grande expressão da igreja que continua depois do mistério da ressurreição, né? Então Cristo diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. E Ele envia o Espírito justamente para conduzir a vida da igreja. Então eu, você, nós batizados, participantes desta igreja, somos conduzidos por Espírito. Então, crer no Espírito Santo significa, olha, eu tenho a certeza de que a vida, a história, a missão da igreja, ela acima de tudo é conduzida por esta presença do Espírito Santo. Amém, assim seja. E junto com o Padre Kleber, a gente também medita a próxima palavra que a gente diz que crê, a próxima frase que a gente professa na nossa fé. Vamos rezar e também acompanhar. A gente diz que a gente crê na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Padre, por que é importante ter uma religião e crer nessa igreja que a gente chama de santa? Acho que é importante perceber, né, a nossa inserção numa vida de igreja a partir do batismo, o batismo que nos coloca nessa condição de povo de Deus, de membros de uma igreja, né? Eu costumo dizer que hoje existe um grande desafio. As pessoas querem se relacionar com Deus, mas não querem mais a igreja. É um desafio para nós, nesse processo missionário, de justamente buscar esta realidade, de entender que a igreja, instituída pelo Cristo, faz parte desta experiência de fé. Então, crer na igreja significa, sim, que ela é parte de toda essa experiência que nós adquirimos a partir do Cristo. Então, a igreja, ela é complemento dessa realidade da nossa caminhada de fé. Então, acreditar na igreja que é santa significa entender a sua humanidade, entender a sua divindade. Então, dizemos que ele está, nós cremos no Cristo, no Espírito, e este Espírito que dá a esta igreja a condição de santa, né, que vai nos conduzir à realidade do céu. O Padre Zezinho gosta de falar, né? O povo é santo, mas também é pecador, né? Ou seja, a igreja é santa, mas é formada por nós que temos as nossas fragilidades. Mas ela nos ajuda a peregrinar rumo ao céu. Exatamente, por isso nós temos os elementos do Espírito, dos sacramentos, da Palavra de Deus, o magistério da igreja, né? Aquilo que a igreja nos diz através do Papa, dos bispos, para justamente entender esta comunhão que existe entre a realidade humana e a realidade divina. O padre, agora o que significa dizer na comunhão dos santos? Que comunhão é essa? É interessante quando nós olhamos para a realidade do catecismo, de que ele não vai fazer referência apenas a uma realidade do céu, ou seja, uma comunhão que está com aqueles que foram reconhecidos pela igreja na condição de canonizados. Mas o catecismo vai dizer que nós estamos em comunhão com as pessoas terrenas, com aqueles que estão no tempo de purificação e aqueles que já estão na realidade do céu. Então o Papa Francisco até enfatiza muito isso na sua última exortação, Gaudete et Exsultate, quando ele fala da busca pela santidade através daquelas pessoas que nos são próximas, aquelas que estão no nosso dia a dia. Então, olhar e perceber o quanto, através da pessoa, daqueles que estão na purificação e daqueles que estão na realidade do céu, nós celebramos uma comunhão. Estamos com eles neste processo de santificação. A gente pode contar com a intercessão deles, assim como a gente pode rezar pelos outros também, né, padre? Exatamente. No momento da oração eucarística, nós temos uma parte disso. Lembramos da igreja, do Papa, dos bispos, dos santos e daqueles que não cessam de interceder por nós na vossa presença, vai dizer a oração, uma das orações eucarísticas. Então, perceber esta comunhão que é fundamental para aqueles que já alcançaram, né, a plenitude da vida, que nos auxiliam, que não são apenas milagreiros. Né? O Papa vai dizer assim, o que a gente deve buscar na vida dos santos?
acima de tudo, o seu exemplo de vida. Então, ter a devoção num santo não significa só tê-lo como um suporte para as necessidades, mas ver como que a sua vida constrói em nós o desejo da santidade. Amém. Assim seja. Coisa boa, né? Essas semanas todas do mês de julho, sendo para nós especiais a cada terça-feira, nessa catequese sobre a nossa profissão de fé. Padre, Deus lhe pague, viu? Tomara que aquela semana que vem, que está chegando, seja bem cumprida na terça-feira, para a gente falar bastante dessa série, que está sendo muito especial, uma catequese excelente. Deus lhe pague, viu? Muito obrigado pela oportunidade.